Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é o vídeo de giro de notícias. Na verdade, hoje até um giro de notícias bem importante, porque finalmente em 2018 nós temos um treinador. Exatamente. Desde lá do mês de novembro que a gente não tinha um técnico, né? Desde que demitiu Marcelo Oliveira antes de acabar o Campeonato Brasileiro. E aí, já acabando 2018, o Fluminense finalmente contratou Fernando Diniz e eu vou fazer um mini raio-x aqui de Fernando Diniz nesse vídeo. Vou falar também sobre as negociações que estão em andamento, apesar do Fluminense não ter contratado ninguém ainda, né? A gente espera que agora, já com a chegada de um técnico, isso mude um pouco nesse final de ano ainda, mas tem algumas especulações que, pelo menos, as notícias de hoje são boas em relação a contratações, né? A maioria delas, nem todas não. Só um aviso aqui hoje, segue lá, ó, Manto de Guerreiro, lá no Instagram. Eles me mandaram essa camisa aqui maneiraça, essa camisa da comissão técnica do Fluminense, da época da Adidas. Gostei demais. Me mandaram então, ó, lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Lá no Instagram, a página Manto de Guerreiro. Eles têm várias camisas antigas lá. Se passou aquela camisa que de repente você acha que não tem mais em loja nenhuma, etc. Os caras têm lá. Então, valeu aí ao Lucas, a galera lá da Manto de Guerreiro que me mandou essa camisa. Muito obrigado aí mesmo. Já falando sobre Fernando Diniz, né? É importante a gente destacar uma coisa que até foi amplamente divulgada pela imprensa. Fernando Diniz, ele não é novo no Fluminense, né? Ele já tinha atuado aqui como jogador no clube, né? No início dos anos 2000, ele que ficou ali de 2000 até 2003 praticamente, jogou mais de 100 jogos com a camisa do Fluminense, foram 60 vitórias, na verdade, cravado, 60 vitórias ao todo, fez 7 gols no Flu, esteve naquela geração que teve campanhas de destaque, né? Tanto em 2001 quanto em 2002, de semifinal de Brasileirão, foi campeão carioca no ano do centenário em 2002 com o Fluminense. Então, assim, foi um jogador que marcou um pouquinho ali aquela geração que viu aquele time de 2000 a 2003, né? Um jogador que passa 3 anos no Fluminense acaba que fica um pouco marcado também. Agora ele volta como treinador, e aí a carreira dele como treinador tem como seu ápice de destaque aquele Grêmio Osasco Audax, né? Não sei exatamente qual era o nome atual em 2016, mas o Audax de 2016 que foi pra final do Campeonato Paulista contra o Santos, né? Se deu mal até na final, perdeu a final, mas teve uma campanha muito destacada naquele Paulistão, principalmente assim, não só individualmente de alguns jogadores, como por exemplo Sidão, que já passou por Botafogo, por São Paulo, hoje tá no Goiás, o Tietê, que já passou pelo Palmeiras também, Bruno Silva, que hoje é zagueiro do Vasco, enfim, vários jogadores ali daquele Audax tiveram algum sucesso ali depois, e o Fernando Diniz foi quem talvez mais despontou a carreira após aquela partida, aquele campeonato, na verdade, porque o estilo de jogo dele na época ele chegou a ser comparado ao Guardiola, que era um estilo de jogo com todo mundo participando, sem dar chutão, e o goleiro jogando demais com os pés, né? Isso também destacou demais Sidão na época. Enfim, foi um futebol que envolveu bastante e que chamou atenção no Brasil mesmo, né? Porque era algo diferente, mas que ele já vinha fazendo há um bom tempo no Audax, né? E aquilo lá foi só a coroação de um projeto a longo prazo. E além desses destaques, né, na questão da toque de bola, do goleiro participando, um outro destaque também, e aí é que depois no Atlético Paranaense isso chegou até a ser meio que um problema, é que ele exige demais dos jogadores. Por quê? Pra você ter um toque de bola constante e uma saída de bola um pouco mais arriscada ali, etc., você tem que ter uma movimentação dos jogadores a todo momento dando opção de passe, porque também não adianta você ter uma opção, o jogador querer ficar tocando bola e ficar todo mundo parado esperando a bola no pé. Aí o que vai acontecer é passe errado ou chutão, que era como o Fluminense vinha jogando em 2018. Então, assim, ele provavelmente vai utilizar no Fluminense bastante os jogadores da base, que tem mais velocidade, que tem mais disposição, tanto nessa saída de bola mais ofensiva, né, e para chegar ali na última parte do campo, né, aquela parte já mais próxima da área do time adversário. Esse toque de bola vai ser utilizado para isso também, com muita gente correndo e aparecendo, mas também a velocidade e o vigor físico na pressão de marcação, que é algo que ele faz muito também, né, que é pressionar muito a marcação para tentar roubar a bola e não dar opção de passe pro jogador adversário. Então isso exige muito do físico do jogador, e aí apesar dele ser psicólogo, né, que ele é formado em psicologia, mas apesar disso ele não tem um costume, né, não tem um histórico de boas relações com os elencos que ele treinou, não. Quem sabe no Fluminense, né, com um elenco bem mais jovem, isso tem alguma alteração. O que vale destacar, e que eu acabei vendo muita gente até comentando no Twitter, né, erradamente, era a brincadeira de que, eu quero ver ele fazer Gum e Digão saírem tocando a bola.
a qualidade, etc. Assim, primeiro é que Gum e Digão provavelmente não ficam no Fluminense para 2019. É bem provável até de que a zaga do Fluminense titular seja formada por Ibanez e Nathan Ribeiro, né? São os dois jogadores que hoje estão no Fluminense, que têm a melhor qualidade. E são dois jogadores que têm boa qualidade com a bola no pé. Então, assim, a zaga tá num nível legal para poder sair tocando pelo menos. Outra notícia, essa já é péssima, né, pro Fluminense. É de que o América Mineiro, ainda naquela questão da negociação do América com o Fluminense envolvendo o Richarlison, né, que o América é clube formador de Richarlison, então qualquer transferência dele tem que render um dinheiro ao América também. E então o Fluminense, que tá devendo 7,2 milhões ao América, agora é obrigado a pagar. E por que assim? Vou explicar agora direito a situação. A Justiça, o América entrou na Justiça exigindo o pagamento do Fluminense, porque já era sido pago em agosto desses 7 milhões e 200 mil reais. O Fluminense não pagou esses 7 milhões em agosto, o América entrou na Justiça, a Justiça deu como deferida a reclamação do América, deu como justa e bloqueou qualquer entrada de dinheiro no Fluminense. Ou seja, qualquer dinheiro que entre, seja da negociação de Sornosa, seja de uma negociação lá pra fora agora nova que a gente não sabe, seja do dinheiro de Léo Pelé lá pro São Paulo, seja cota de televisão, qualquer dinheiro que entre no Fluminense não vai pro Fluminense. Até completar esses 7 milhões e 200 mil do América, todo o dinheiro que entra no Fluminense vai direto pro América. Ou seja, os próximos 7 milhões do Fluminense vão pro América para pagamento de dívida de um jogador que já saiu do Fluminense há mais de um ano. Assim, realmente fica muito difícil contratar. Porém, apesar de ficar difícil contratar, tem um jogador praticamente fechado já com o Fluminense e é o zagueiro de 33 anos, Matheus Ferraz. Eu já falei sobre ele aqui num giro de notícias, não vou me estender muito mais dessa vez, mas na verdade é uma entrevista em que ele deu ao portal Netflu, uma entrevista exclusiva, não o Matheus Ferraz, mas o agente dele, o empresário dele, que é, por sinal, o mesmo empresário do atacante Luciano, que é emprestado, né, do Panathinaikos na Grécia por 3 anos, esquisito isso, de empréstimo de 3 anos, mas enfim, tem contrato aí de empréstimo do Fluminense até 2021, mas Matheus Ferraz assinou um contrato de 1 ano, ele que vai fazer 34 anos agora, já no início de 2019. Uma contratação, pra mim, totalmente desnecessária, visto que com a volta de Nathan Ribeiro, a gente tem uma boa zaga titular, assim, que vamos botar aí, se a gente botasse esse ano no Atlético Mineiro, era uma zaga tranquilona também, não ia atrapalhar em nada, de repente era até uma zaga melhor do que alguns clubes que foram pra Libertadores tiveram. Então Nathan Ribeiro e Ibanez é uma boa zaga titular, não tem a necessidade de contratar um zagueiro que provavelmente não tem um salário baixinho pra ser reserva deles ou até mesmo pra ser titular e botar um desses dois bons jogadores no banco. Achei desnecessário. Entretanto, uma notícia que surgiu nessa quarta-feira é a de Bruno Silva, volante ex-Botafogo, atualmente está no Cruzeiro. Bruno Silva, assim, é difícil você cravar que pode estar vindo com o Fluminense. Vamos pros fatos, né? Vou falar dos fatos aqui. Bruno Silva, o empresário dele falou que esteve no Rio de Janeiro para negociar com um time e que esse time não era Botafogo nem Flamengo. Ou seja, sobra um Fluminense e Vasco na história. Nessa quarta-feira, Paulo Angione vira e fala que Bruno Silva está no radar e está na mira do Fluminense. Tudo bem que o Fluminense ultimamente está com a mira de um cara cego de nascença, né? Não, se bem que um cara cego de nascença ouve bem pra caramba. Tá com a mira pior do que um cego em tiroteio. Tá mirando, mas não tá acertando. Mas enfim, no caso de Bruno Silva, propriamente, deve ter uma negociação em curso. O que me estranha um pouco é a forma dessa negociação. Porque o Cruzeiro pagou 4 milhões de reais no final do ano passado pelo Bruno Silva ao Botafogo e teve um aumento de salário também. Então o salário dele não deve ser baixinho. Para negociar um empréstimo ao Fluminense, né, Bruno Silva que em 2018 teve um ano bem fraco, não jogou muito, jogou só 7 partidas completas no ano, né? Em todas as outras que ele jogou, ele ou foi substituído ou ele entrou já no segundo tempo. Então não fez um bom ano e também assim não entrou em muitas partidas também não era titular do time, fez um ano abaixo da média e o Cruzeiro deve estar querendo ver se ele recupera o bom futebol, né, voltando pro Rio de Janeiro ou alguma coisa assim. Então eu até acredito no empréstimo do Fluminense com o Cruzeiro pagando parte do salário. Eu acho que essa é a proposta do Fluminense, ou pagando parte ou pagando inteiramente o salário. Bruno Silva tem contrato com o Cruzeiro por mais 2 anos, ou seja, emprestar pro Fluminense em 2019, às vezes ele consegue ali um bom rendimento e volta para jogar o último ano de contrato no Cruzeiro, ou até mesmo ser vendido. Dentro do clube, dentro do Fluminense, para mim, dos nomes especulados até agora, esse foi um dos melhores para 2019 do Fluminense, que é um jogador que tem muito futebol, fez um ano ruim, o que deixou ele em baixa, mas com um projeto
perto de voltar a jogar muito bem, né? Não é um jogador jovem, é um jogador mais experiente, coisa que a gente precisa no elenco, mas precisa de experientes com bom futebol, com histórico recente de bom futebol. No caso de Bruno Silva, se encaixaria nisso, e também para uma posição em que o Fluminense tá subindo muito garoto, porque tá subindo Zé Ricardo, tá subindo Caio, já perdeu o Richard, provavelmente não deve ter o Orejuela, ou seja, o Ayrton também ainda tá negociando renovação, ou seja, essa posição de volante ali só tá ficando de experiente Jadson, que nem é um jogador tão experiente assim. E como eu tô fazendo aqui em todos os giros de notícia que eu gravo, hoje, dia 20 de dezembro de 2018, o time titular que eu escalaria, né, no Fluminense, que eu escalaria não, mas que é o provável escalado ali, um time que o Fluminense tem com o que tem de melhor pra 2019, dos jogadores que têm contrato com o Fluminense, tô falando só dos jogadores que têm contrato, seria Marcos Felipe no gol, Igor Julião na lateral direita, Nathan Ribeiro e Ibanez na zaga, na lateral esquerda, Mascarenhas. Dos volantes, o Orejuela, ainda tem contrato com o Fluminense, né, apesar de estar querendo ficar lá na LDU, Jadson e Daniel, no ataque Calazans, Everaldo e Luciano, Pedro já entrando como titular em março provavelmente. Mas esse time teria ali umas coisas que o Fernando Diniz gosta muito, a saída com a qualidade no passe, né, com o Julião, com os dois zagueiros, o Orejuela também tem um passe bom, e teria a força física ali na marcação, né, a velocidade na marcação com o Everaldo e Calazans pegando bastante. Enfim, acho que seria um time legal para jogar o Carioca. O problema é que não tem reservas para esse time, né? Esse que é o problema. Se você gostou, aperta o like. Se você não gostou, comenta aí nos comentários por que você não gostou. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.